Olá, aluna! Olá, aluno! Nessa aula, nós vamos estudar um pouco da arquitetura de software dos jogos e do seu comportamento em tempo de execução. Então, vamos começar? A primeira coisa que nós precisamos para entender o funcionamento dos jogos e a estrutura que eles seguem é lembrar que, antes de mais nada, os jogos são softwares interativos. Isso significa que a estrutura geral deles vai seguir a estrutura de softwares que tem um diálogo com o usuário. Então, no caso dos jogos, eu tenho o usuário, ou jogador, que vai se comunicar enviando comandos através de dispositivos de entrada. Então, ele vai pressionar um botão de um joystick, vai apertar uma tecla do teclado, clicar um botão do mouse. Esses sinais dos dispositivos de entrada vão ser coletados pelo nosso software interativo, pelo nosso jogo, vão ser de alguma forma processados e vão servir para alimentar a atualização do sistema, que por sua vez pode ter alguns processos autônomos. Então, eu posso ter, por exemplo, a simulação de comportamento de um personagem do jogo, eu posso ter simulação física que causa o movimento de alguns outros objetos, por exemplo, um carro que já estava se movendo, alguma coisa assim, mas também vou levar em conta essas informações de entradas do usuário. E com base nessas modificações do estado atual do sistema, eu vou produzir saídas na forma de gráficos, de áudio, eventualmente de sinais que vão ter que ser enviados pela rede para os outros participantes. Então, essa geração de saída vai ser enviada para os dispositivos de saída. Então, o mais comum seria uma imagem que vai ser exibida em um monitor. E essa imagem, então, vai ser percebida pelo usuário, fechando, então, esse ciclo. Completando esse diálogo que nós vamos ter em que o usuário informa o que ele quer fazer para o sistema retorna alguma informação para o usuário. Tendo como base essa estrutura de um programa interativo, nós podemos pensar no funcionamento de um jogo em tempo de execução como composto dessas diferentes etapas aqui. Então, em primeiro lugar, nós temos a inicialização do jogo, que essencialmente vão ser todos os procedimentos para alocação de recursos do hardware para utilização pelo jogo. Então, posso ter alocação de memória, carregamento de arquivos, configuração do vídeo, acesso à placa de áudio e assim por diante. Uma vez que essa inicialização foi feita, eu entro naquele ciclo do programa interativo, ou seja, eu vou ter atividades de coleta de entradas, simulação, geração de saídas. Se o jogo ainda está em execução, ou seja, deve continuar, eu volto aqui e fico nesse ciclo. No momento em que o jogo se encerra, por uma decisão do jogador, por uma situação de derrota ou qualquer outro motivo, eu sigo para a etapa de desligamento. Então, a etapa de desligamento ela vai ser simétrica à etapa de inicialização. Então, os recursos que eu tinha alocado inicialmente para o jogo vão ter que ser dealocados, vão ter que ser liberados nessa etapa de desligamento. E aí nos interessa, principalmente, conhecer um pouco mais em detalhe o que acontece nesse ciclo aqui, que é onde, de fato, o jogo vai passar a maior parte do seu tempo de execução. Esse ciclo vai ser conhecido pelos desenvolvedores de jogos como main loop, ou laço principal. Então, nas leituras que vocês vão encontrar, tanto no material da disciplina como em outros textos que vocês podem encontrar por iniciativa própria, vocês vão ver com frequência esse termo, main loop, que nada mais é do que aquele nosso laço principal de interatividade do jogo. Então, dentro do main loop, eu vou ter 3 principais blocos de tarefas, que vão ser a coleta de entradas, que vai incluir tanto a leitura dos dispositivos, então, por exemplo, acessar um joystick e verificar se tem um botão pressionado, como também a atribuição de uma relação entre essas leituras e comandos do jogo. Então, por exemplo, eu vou ter a associação do pressionamento de um botão com o comando de saltar, ou com o comando de correr, ou qualquer outra coisa que possa existir ali no jogo. Eu tenho o bloco de simulação, que também, esse termo simulação, embora não seja o mais preciso para definir o que acontece nessa etapa, é um termo que também vai ser muito usado na indústria de jogos, e ele considera todo o conjunto de algoritmos e técnicas que vão ser utilizados para a execução das regras e comportamentos do jogo. Então, dentro da simulação,
eu vou ter todas as técnicas de comportamento de personagens, eu vou ter a execução das regras do jogo, por exemplo, se o jogo tem um limite de tempo, eu vou ter aqui alguma lógica para verificar se aquele tempo já foi esgotado. Eu posso ter simulação física e posso ter todos os outros processos que envolvem modificações da situação atual, do estado atual do jogo, né? Ainda que isso não seja precisamente uma simulação. E, por fim, eu vou ter um bloco de geração de saídas em que eu vou produzir novas informações para o usuário a partir dessas modificações que aconteceram anteriormente. Então, aqui eu vou incluir renderização, que seria a geração de imagens. Eu posso ter também a execução de efeitos sonoros e trilha sonora. Eu posso ter comunicação em rede, no caso de um jogo multiusuário, com vários jogadores conectados em lugares distintos. Todo tipo de informação que é emitida para o usuário, ou no caso de rede, para outras instâncias do jogo conectadas a esse jogo, vão fazer parte desse bloco de geração de saídas. Para isso ficar um pouquinho mais concreto, vamos a um exemplo de como isso acontece num jogo simples, aqui pensando num jogo com visualização 2D, em que o jogador controla aqui esse pinguim, que pode se mover, saltar, desviar dos obstáculos e assim por diante. Durante uma iteração aqui do nosso laço principal, o que vai acontecer é, em primeiro lugar, a coleta de entradas. Então, nesse caso desse jogo, o sistema vai fazer a leitura das informações do teclado para verificar se alguma das teclas que são utilizadas para a interação no jogo estão pressionadas. E vai fazer a associação disso com ações do jogo. Então, por exemplo, aqui eu posso verificar que uma tecla de seta para a direita está pressionada e eu vou fazer a tradução dessa seta para a direita na ação de correr para a direita. E isso completa essa minha ação, esse meu bloco de coleta de entradas. Em seguida, eu vou ter a simulação, e aqui uma série de coisas vão estar acontecendo. Por exemplo, eu posso ter um inimigo que fica saltando, e aí então eu vou executar as regras aqui para fazer esse movimento de alternância vertical aqui. Eu tenho esse outro inimigo aqui, esse canhão, que dispara essas balas. Então eu vou ter que verificar se, de acordo com as regras do jogo, passou tempo suficiente para ele disparar um projétil, e daí então fazer a movimentação desse projétil com uma certa velocidade, uma certa trajetória. Se o jogador pressionou alguma tecla lá, emitiu algum comando para o jogo, eu vou ter que utilizar isso para movimentar o personagem do jogador e aí usar alguma regra para ele se mover com uma certa velocidade numa direção. Eu poderia verificar, por exemplo, se o jogador encostou em uma dessas moedas para daí coletar essa moeda e ganhar pontos e assim por diante. Tudo isso faz parte dessa simulação. E, por fim, depois que toda essa simulação aconteceu, eu posso ter a geração de saídas, que, nesse caso, incluiria as técnicas para desenhar todo esse cenário e todos esses personagens na tela. E posso ter também, por exemplo, se o personagem encostou ali num item, executar um efeito sonoro para indicar que aquele item foi coletado. Posso ter uma música de fundo que vai sendo executada junto com o jogo e assim por diante. E aí, terminadas essas etapas, eu começo tudo de novo, né, nesse nosso laço principal, o main loop. Hoje em dia, a maioria das plataformas que a gente tem disponíveis para uso doméstico, sejam computadores, videogames ou smartphones, em geral possuem mais de um núcleo de processamento disponível. Então, é muito comum que a implementação do main loop já não seja totalmente sequencial, como foi visto ali anteriormente. Aquela é uma apresentação didática do main loop, é como ele foi implementado durante muito tempo, mas hoje em dia é muito comum que a gente veja aqueles blocos de processamento sendo paralelizados na medida do possível. Uma das abordagens que é bastante comum é que exista uma execução paralela em um bloco com a coleta de entradas e a simulação, e num outro bloco a geração de saídas, incluindo renderização, áudio e outras saídas que possam existir. Então, nessa estrutura, na verdade, é como se eu tivesse duas partes do main loop executando em paralelo. Aqui eu tenho essa coleta e simulação, e a cada passo que avança a simulação do jogo, eu vou atualizar um conjunto de estruturas de dados que representam o estado do jogo. E aí, o que seria esse estado do jogo? Seria o conjunto de informações que representa o jogo naquele momento, a posição de cada personagem, a pontuação do jogador,
enfim, o tempo que falta para a fase, todo tipo de informação atual do jogo que foi modificada pela simulação. E eu também tenho uma cópia completa do último estado que foi simulado pelo jogo. Então, por que eu preciso disso? Porque, ao mesmo tempo, essa cópia, que seria a versão estável das informações do jogo, vão estar sendo acessadas pelas técnicas, por exemplo, de renderização de imagens, de execução de áudio, para gerar saídas para continuar apresentando informações para o jogador. Quando a simulação termina um novo estado, ele é substituído aqui e as novas imagens vão ser geradas com esse estado atualizado. Né? Dessa maneira eu consigo ter, ao mesmo tempo, uma simulação e uma geração de saídas, executando em processadores diferentes e conseguindo então aproveitar melhor o desempenho, né, as características do hardware que eu tenho para executar o jogo. Bom, indo além do comportamento em tempo de execução, a gente pode pensar em termos de como esse software do jogo é organizado. Nos primeiros jogos, essencialmente, todas as partes do jogo eram acopladas. Então você tinha um conjunto de módulos com autoacoplamento por uma questão de restrição de tamanho de memória, por até restrições de desempenho. Hoje em dia a gente consegue distinguir uma variedade de subsistemas que a gente pode utilizar para organizar o software do nosso jogo. Então a gente vai ter, em geral, subsistemas baseados em tarefas que vão estar relacionados àqueles blocos do main loop. Então eu posso ter um subsistema de input que vai fazer a leitura e processamento dos comandos do usuário, um subsistema de rede que vai fazer a conexão e comunicação de dados com outros jogadores, no caso de um jogo multijogador. Eu posso ter, em geral, vou ter um subsistema de renderização que vai ser responsável pela geração de imagens, e esse subsistema vai ser dependente, muitas vezes, de um sistema de animação que vai controlar os casos em que eu tenho objetos com animações de movimentação ou animações tanto em imagens bidimensionais como em objetos 3D. Da mesma forma que eu tenho renderização de imagens, eu posso ter um subsistema de áudio e, em geral, esses dois subsistemas vão ser dependentes de um sistema de acesso a arquivos, porque tanto a geração de imagens como a geração de áudio vão ser dependentes de arquivos de dados contendo, por exemplo, as músicas, os efeitos sonoros, os modelos 3D, as imagens que vão ser utilizadas para desenho na tela. Eu posso ter módulos, né, subsistemas para comportamento e inteligência artificial, posso ter módulos para simulação física, quando eu tenho objetos ali com algum tipo de comportamento físico simulado. E, em geral, esse módulo de simulação física vai ser dependente de um módulo de detecção de colisão, que pode ser utilizado para verificar quando os objetos estão em contato, por exemplo, e é preciso fazer alguma simulação ali do que acontece quando eles estão se tocando. Diferentes arquiteturas podem propor a organização desses subsistemas como componentes, enfim, de diferentes maneiras, né? Isso foi evoluindo com o tempo. Além dessa arquitetura das funcionalidades do jogo, uma outra solução que foi surgindo, né, ao longo do tempo foi essa noção de entidades de jogo. Então a ideia é que quando eu estou desenvolvendo o jogo, eu vou ter um conjunto de elementos que correspondem a personagens, correspondem a itens com os quais os personagens podem interagir e assim por diante. E eu quero ter uma maneira de representar esses vários elementos no software, porque depois a interação desses elementos vai corresponder às várias regras do jogo. Então, quando o personagem encosta numa porta, ele pode abrir aquela porta. Quando um inimigo encosta no personagem do jogador, acontece alguma coisa. Então eu vou precisar ter maneiras de representar essas várias entidades, esses vários personagens e coisas assim. Só que a questão é que essas entidades podem ser muito variadas. Eu posso ter desde entidades que são puramente lógicas, como um contador de tempo, até entidades que são, por exemplo, o personagem do jogador, que tem várias informações dentro daquela entidade, por exemplo, vida, pontuação, coisas assim, e tem várias animações, vários comportamentos complexos, e posso ter outros tipos de entidade, como, por exemplo, cenários, obstáculos e coisas assim. Então, para representar toda essa variedade de entidades, uma abordagem seria a gente criar todo um conjunto de objetos que são utilizados para representar cada possível entidade de jogo. Mas, na prática, isso, em geral, vai produzir uma quantidade muito grande de objetos diferentes pelas combinações de propriedades. Então, o que se faz a solução mais comum, nesse caso, é se utilizar de uma definição mais geral de objeto,
né, de entidade do jogo, que tem propriedades que sejam realmente comuns, e esse objeto vai poder agregar as características que são específicas dele, como por exemplo, se esse objeto é visualizável na tela, ele agrega um outro objeto, Visual Object, que tem as propriedades correspondentes à visualização. Se esse objeto usa simulação física, porque ele pode ter uma colisão com outros objetos, ele agrega um objeto de simulação física. Se esse objeto tem algum tipo de comportamento, ele agrega um objeto behavior, né, alguma coisa que define ali um script de comportamento. E assim, eu posso ter toda a variedade de objetos diferentes do meu jogo contemplados pela combinação por agregação, que acaba sendo muito mais flexível. Uma outra tendência que a gente observou ao longo aí do desenvolvimento dos jogos foi esse conceito que é também, em geral, chamado de Data-Driven Design, que seria então o projeto, né, o comportamento, na verdade, do jogo baseado em dados. Então, nos primeiros jogos, se a gente pensa nos jogos feitos na década de 70, começo da década de 80, era muito comum que todo o funcionamento do jogo, por exemplo, a construção de um cenário, o comportamento de um personagem, fosse tudo escrito na forma de código-fonte do próprio jogo. Com o tempo, à medida que os jogos vão sendo executados em computadores mais sofisticados, a gente pode deixar parte dessa informação como parâmetros que são acessados pelos algoritmos. Assim eu posso reutilizar uma mesma lógica de jogo para vários jogos diferentes, ou fazer ajustes, criar fases, criar variações de desafios, sem ter que programar cada elemento novamente. Então a ideia do Data Driven Design é que eu vou ter em uma camada, por exemplo, algoritmos, e numa camada abaixo, parâmetros e dados que alimentam esses algoritmos. Para isso não ficar tão abstrato, nós podemos pegar essa situação em que eu tenho um algoritmo que é utilizado para desenhar um mapa de jogo na tela, mas ao invés desse algoritmo já ser fixo para uma configuração de mapa, na verdade ele acessa um arquivo de dados, e esse arquivo de dados tem os parâmetros de configuração daquele mapa. E esse arquivo de dados, por sua vez, foi editado em uma outra ferramenta, nesse caso, por exemplo, um editor de mapas, de maneira que uma pessoa da equipe de desenvolvimento pode visualmente construir aquele arquivo e depois esse arquivo é alimentado para os algoritmos. Estendendo essas ideias, tanto de entidades de jogo como de separação entre algoritmos e dados, nós chegamos então ao desenvolvimento do que são chamados então os Game Engines, que hoje em dia são muito utilizados para o desenvolvimento de jogos. A ideia do Game Engine é que ele é uma infraestrutura ou uma biblioteca de software que contém um conjunto de técnicas, um conjunto de algoritmos que são reutilizáveis em diferentes jogos. Então, dentro desse diagrama, o que nós temos é o seguinte: o Game Engine tem, por exemplo, os algoritmos para computação gráfica, para áudio, para física, todos os recursos daqueles diferentes subsistemas do jogo. Ele faz a abstração das camadas ali de comunicação com o sistema operacional e dispositivos, e os desenvolvedores de jogo basicamente vão programar a lógica específica dos seus jogos utilizando essa infraestrutura que já é dada pelo Game Engine. Então, quer dizer, essencialmente, pensando do ponto de vista de engenharia de software, seria uma solução para promover o grande reuso de soluções de software para diferentes aplicações específicas, que seriam os diferentes jogos. Então, o Game Engine vai acabar sendo organizado mais ou menos como aquela estrutura que a gente tinha anteriormente dos vários subsistemas de jogos. Eu vou ter, em geral, um gerenciador de cena, que configura a fase, ou etapa, ou cenário atual do jogo, e esse gerenciador, por sua vez, pode ter várias estruturas de dados para descrever essa cena lógica, essa cena em termos de visualização, essa cena em termos de simulação física. Então, esse gerenciador vai ser o ponto central que conecta-se aos diferentes subsistemas do engine, aqueles vários subsistemas do jogo, né? Então, aí sim eu vou ter animação, renderização, input e assim por diante, todos eles conectados por esse gerenciador de cena, que vai então expor as funcionalidades desses diferentes componentes para que eles sejam usados. E qual a situação dos Game Engines atualmente? Com a evolução dessa lógica das bibliotecas de software para reuso, os engines também foram ficando mais sofisticados. Então, se a gente for olhar para os engines mais desenvolvidos hoje em dia, nós vamos encontrar situações parecidas com dessa imagem,
que é de um engine específico, de software livre, e que já incorpora dentro dele não só aquela arquitetura de software para reuso, todo aquele conjunto de dados, aquela estrutura para representar as entidades de jogo, mas também inclui já dentro dele um ambiente de edição, que vai permitir que dentro de um mesmo ambiente eu possa especificar o funcionamento do jogo, construir aqueles dados e parâmetros que vão ser usados pelo engine e já configurar a estrutura toda do meu jogo a partir dessa arquitetura que é estabelecida por eles. Então, um engine, hoje em dia, pode ser visto basicamente como uma composição de um arcabouço de software, né, um framework de software, que vai ter todos os recursos para o desenvolvimento de um jogo, os recursos que podem ser reutilizados, e um conjunto de ferramentas para parametrização e configuração desse arcabouço. Não são todos os engines que têm esse formato, mas os mais desenvolvidos, enfim, há uma tendência que essas ferramentas, inclusive para agregar um maior valor para as equipes de desenvolvimento, sigam esse padrão. Bom, com isso, nós completamos a nossa visão geral a respeito da arquitetura de software e do comportamento dinâmico dos jogos. Com isso, nós encerramos a nossa aula e as próximas aulas vão servir para que nós possamos examinar em um pouco mais de detalhe alguns desses elementos que foram estudados nessa apresentação.